Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais uma live das nossas segundas-feiras, 20 horas e 30 minutos, né? E hoje, pessoal, nossa live vai ser falar um pouquinho aí sobre imunidade e alimentação, tá? E eu tenho certeza aqui que todo mundo que é meu paciente sabe que eu sempre falo que o intestino tem tudo a ver com o nosso sistema imunológico e o nosso intestino, a microbiota intestinal, tá? Tem tudo a ver com a imunidade. E tudo isso tem tudo a ver com o que a gente come. Porque tudo que a gente come vira comida para as bactérias, né? Olá, pessoal, meus pacientes sempre chegando aí, né? Coisa boa, legal vocês estarem por aqui. E todos os meus pacientes sabem disso, né? A gente é o que a gente come. Se o teu sistema imunológico não está funcionando adequadamente, tá? Muito importante você dar uma olhadinha na sua alimentação, porque provavelmente ela não está adequada, tá? E é por isso que eu sempre digo que um dos principais profissionais que vai te ajudar a você ter mais saúde, melhor imunidade, é o nutricionista. Porque não tem como você não olhar para sua alimentação se você está com a imunidade fraca. O que significa, por exemplo, você está com uma imunidade fraca? Se você fica doente toda hora, se você, quando fica doente, fica muito tempo doente, demora muito para se recuperar. Se você está tomando antibiótico frequentemente, se você toda hora está precisando, se pegou um ventinho, já está doente, né? Se alguém está espirrando do teu lado, você já pegou aquele resfriado, né? Provavelmente você não está com uma imunidade boa. E quando você não está com uma imunidade boa, você pode dar uma olhadinha que vai ter algum problema no seu intestino, tá? É muito comum isso acontecer. Hoje mesmo atendi um paciente assim, né? E aí, muitas vezes os pacientes, eles acham inclusive que eles estão fazendo uma dieta adequada, que estão tendo uma boa alimentação, e muitas vezes eles não têm nem essa consciência de que eles estão fazendo coisas muito erradas em relação à alimentação, tá? E grande parte do que a gente deveria fazer com a alimentação é ter uma alimentação, né, mais natural e menos industrializada, tá? Grande parte das pessoas está comendo muito produto industrializado, tá? Isso vai ter um custo, você vai pagar um preço por essa quantidade de produto industrializado que a gente está comendo, tá? Às vezes eu sei que é um pouco mais trabalhoso, mais difícil você cozinhar os seus alimentos, né? Mas tudo com uma boa preparação e com uma boa organização, você vai conseguir, né, comer de uma forma mais natural, tá? E por que é tão importante comer alimento, né, os alimentos, né, naturais? Porque eles são ricos em um monte de coisa, né, de um monte de vitaminas, de minerais. Quando a gente está falando aí da nossa imunidade, a gente vai falar, por exemplo, vitamina C, né, onde a gente encontra a vitamina C, fruta cítrica, né, tem bastante batata doce, manga, espinafre, né, vitamina C é muito importante, né? Acerola, pimentão, brócolis, né? Antioxidantes poderosos, né? Vitamina A também é importante, cenoura, batata doce, né? Eu tinha falado antes, né? Mas era na verdade cenoura, batata doce, manga e espinafre é vitamina A. Vitamina C nas cítricas, né? Tudo que é cítrico, né? Tem bastante vitamina C. Limão, por exemplo, acerola é riquíssimo em vitamina C, né? Isso é importante para você ter uma boa imunidade, tem que ter uma boa quantidade de vitamina C. E aí eu vejo que um monte de gente não come nada. Não come nada de legumes, vegetais e fruta, tá? E como é que tu vai ter uma imunidade boa? Muito difícil, né? A gente precisa desses super nutrientes, desses super alimentos que eu digo, né? As frutas, legumes, vegetais são super alimentos, né? Claro que para cada pessoa pode ter particularidades, de não pode comer uma ou outra, né? Ter algum problema com uma ou outra fruta, alguma outra verdura, alguma outra leguminosa, né? Claro que assim, a gente tem que individualizar, sempre, né? Mas em geral, como a gente pode ver, esses alimentos são super saudáveis. Não é à toa que a gente sabe que pessoas que comem mais, né, alimentos naturais, mais frutas, legumes e verduras, têm menos câncer, têm menos doenças, têm, por consequência, uma melhor imunidade, né? Porque a gente começa a falar em imunidade, o câncer também tem uma desregulação de imunidade aí, né? Tá? É bem importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala na alimentação, a gente também vai pensar lá no zinco, também bem importante, vitamina E, ômega 3. Ômega 3, que é a nossa sociedade moderna, está muito deficiente em ômega 3. Por isso que também ômega 3 é uma das suplementações que eu mais utilizo também no meu consultório. Utilizo muito a suplementação de ômega 3, tá? Super importante. E outra coisa que é bem importante são os pré-bióticos. O que é o pré-biótico? Mas assim, né?
comida para a bactéria, né? Comida para suas bactérias. A gente tem que alimentar bem as nossas bactérias para que a gente tenha uma microbiota intestinal saudável. E uma microbiota saudável vai te dar uma boa saúde e vai te dar uma boa imunidade. Por isso que muitas vezes quando está com a imunidade fraca, você muitas vezes vai entrar com prebiótico, e o prebiótico pode ser comida, né? Por exemplo, uma coisa que é bem sem graça, chuchu. Chuchu tem um monte de prebiótico, né? As fibras em geral são prebióticas, né? Então a gente tem que também se dar conta de alimentar bem as bactérias do nosso intestino, porque se elas estão felizes, o nosso sistema imunológico também vai estar feliz. E eles felizes vão ter mais saúde, tá? Outra coisa interessante e que eu gosto de falar, né, sobre os povos mais longevos, aqueles povos que vivem mais, né, eles sempre têm algum tipo de fermentado na sua alimentação, tá? Por exemplo, chucrute, o quiche. Eu gosto muito de quiche, né? O quiche é muito, para algumas pessoas é muito forte, né? Ele tem bastante pimenta, mas o quiche é muito bom. O chucrute também é muito bom, né? Ou qualquer alimento fermentado. Esses alimentos fermentados são super alimentos para as bactérias do nosso intestino. Quem está com o intestino inflamado, fígado inflamado, pode comer proteína? Terezinha, eu acho que não é questão de comer proteína ou não. É de comer alimentos mais naturais possíveis e se livrar dos inflamatórios, se livrar da fritura, se livrar da gordura trans, tá? E fazer exercício físico, dormir bem, suplementação quando necessário, tá? E fugir do industrializado, do ultraprocessado, que vai inflamar mais ainda essa pessoa, tá? E fígado inflamado, tem que entender por quê, né? Pode ser por álcool, mas pode ser por alimentação ruim. Ou por microbiota ruim, né? Porque a microbiota ruim também vai atacar o fígado, assim como ataca também a sua imunidade, tá? A gente não é uma coisa só, né? A gente é um ser onde a gente vai depender de todos os órgãos do nosso corpo. A partir do momento que um órgão adoece, os outros vão acabar adoecendo em seguida, tá? E a imunidade é o nosso grande guardião, né? Para que nada saia do controle, né? Nossa imunidade, ela tá lá vasculhando o nosso corpo o tempo todo para ver se acha algum perigo, né? Por isso mesmo que quando a gente está com o intestino muito inflamado, muitas vezes a gente pode desregular a nossa imunidade, né? E uma desregulação da imunidade pode acabar levando a uma doença autoimune, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas que têm um intestino desregulado por muitos anos acaba por lá na frente muitas vezes, né? Quem tem que ter uma predisposição genética, é claro, também vai acabar levando lá a uma doença autoimune, tá? Que é outra desregulação do sistema imunológico. Assim como se você está ficando muito doente, desregulação do sistema imunológico, que tem que dar uma olhada, dar uma checada no seu intestino. E quando a gente vai falar em intestino, a gente vai ter que falar em alimentação. Por isso que um puxa o outro, um está relacionado ao outro, e a gente não tem como falar de imunidade sem falar no seu intestino. Se você não está indo todos os dias no banheiro, se você não faz aquele tipo bananinha, se você está com muitos gases, está com azia, está com refluxo, está com má digestão, tem náuseas, né? Vomita, ou não, toda vez que come não se sente muito pesado, tem algo que não está funcionando muito bem aí na sua digestão e vai acabar por impactar, com certeza, na sua imunidade, tá? E aí a desregulação da sua imunidade vai levar para um monte de doenças, né? Isso aqui chegando perto do inverno, nós vamos ter pneumonia, gripe, resfriado, né? Mas a gente pode ter outras coisas também, né, relacionadas a isso. Aquela mulher que está sempre com infecção urinária, está sempre com candidíase, tem herpes zoster, está sempre doente, qualquer coisa já passou um ventinho, já está doente, né? Isso é uma desregulação do seu sistema imune, uma desregulação do seu intestino, muito provavelmente, porque está tudo conectado. E quando a gente vai olhar a alimentação dessas pessoas, vai ver que são pessoas que têm uma alimentação muito deficiente em vitaminas e em minerais, né? E que você deve, claro, na grande maioria, conseguir isso dos alimentos, das legumes, dos vegetais, das verduras, né, das carnes, de produtos naturais, que é aí que é onde está a saúde, tá, pessoal? A saúde está no que a gente come, o que a gente coloca na nossa boca, e também o que a gente deixa de colocar na nossa boca, porque tem muito alimento industrializado, ultraprocessado,
que vai favorecer com que a sua imunidade fique mais baixa. Claro que tem outras causas aí da sua imunidade ficar mais baixa, mas o objetivo hoje era falar um pouquinho de alimentação, né? De comida de verdade. Né? Terezinha, mas é que síndrome metabólica, Hashimoto já é uma doença autoimune, né? Então aí a gente já tem, né? Intolerância à lactose é um problema muito sério, tem a ver com o intestino, e tem muita gente que tem intolerância à lactose e não respeita a sua intolerância à lactose e acaba pagando um preço muito alto, muitas vezes no longo prazo, tá? Isso eu vejo bastante no meu consultório, pessoas que tinham uma intolerância à lactose a vida toda, e aí ela às vezes usava enzima, às vezes não comia, na maioria das vezes comia, daí passava uns dias bem, outros dias mal, o intestino flutuava muito, e isso foi desregulando seu sistema autoimune no futuro, além de ter uma série de doenças, né, da parte da imunidade ruim, mas também, no fim, pode levar, né, como um gatilho, eu lembro gatilho, né, para quem já é predisposto ao aparecimento de doenças autoimunes, né, de marcadores de doenças autoimunes alterados, né, e aí isso começa, né, é o início de um processo que às vezes vai levar à doença, né, lembrando a vocês que as doenças, elas ocorrem de forma muito lenta e muito gradual, e elas dão sinais, muito tempo antes de a doença ser diagnosticada. Quando a doença é diagnosticada, isso é o final de um processo que levou muito tempo para se instalar, mas muitas vezes as pessoas não deram bola, né? Por muitos sintomas que a pessoa teve durante a vida toda, ou de hábitos que ela teve durante a vida toda e nunca deu muita importância, né? Que é as coisas que eu falo no dia a dia, alimentação, o exercício, o sono, o manejo do seu estresse, os relacionamentos, que são a base da nossa vida. Né? A base, a fundação para ter uma vida boa. E se qualquer um desses pilares está desequilibrado, isso vai favorecer a que você vá desenvolver algum tipo de problema, tá? Sei que não é fácil controlar todos esses quesitos, né? Mas este é um processo, né? Quanto tempo vens para o intestino ficar ótimo, de ter perfeitas mudanças? Marcelo, isso é muito variável. Em 3 dias, a gente já começa a mudar a nossa microbiota intestinal quando a gente muda a nossa alimentação. Isso é uma notícia boa, né? Agora, o problema é que também esses mesmos 3 dias, se você começa a ter uma alimentação ruim, você também piora toda a sua microbiota. Então, aquelas pessoas que comem direitinho no meio da semana e passam o final de semana inteiro comendo, né, uma alimentação muito saudável, nunca vai ter uma microbiota boa, tá? Porque está sempre levando a sua microbiota para um modelo um pouco pior, né, mais inflamatório. E vocês sabem como tudo na vida parece que o ruim, né, ele contamina o bom. Né? Então, se você fica 3 dias da semana comendo alimentação inflamatória, não vai ser em 4, 5 dias no meio da semana, tentando comer direitinho e nem sempre conseguindo, é que você vai conseguir ter uma saúde intestinal. Tá? Então, eu vejo que mudanças do estilo de vida e mudanças da alimentação não pode ser uma mudança da terça a quarta, né? Da segunda, terça e quarta. Tem que ser coisas definitivas para sua vida, né? E escolher o que você quer realmente para sua vida. E grande parte das pessoas fica atrás de uma solução milagrosa e que não existe. Ou um suplemento milagroso, né? Eu trabalho bastante com suplementação. Existe sim algumas coisas que são fundamentais, muitas vezes em determinadas pessoas, né? Mas o mais importante, pessoal, é a alimentação, tá? E as pessoas esquecem muito disso, né? Porque a gente vê muita gente querendo o remédio, o suplemento mágico, mas não faz o seu dever de casa do dia a dia, tá? E esse dever é alimentação. E que vem uma outra coisa que as pessoas não fazem: as pessoas não bebem água. As pessoas bebem muito pouca água. Eu bato nessa tecla quase todos os dias aqui com vocês, beber no mínimo 35 ml por quilo de peso, tá? O kefir pode ser uma excelente forma de ajudar a sua microbiota intestinal. Eu particularmente não sou muito fã de leite, então não gosto muito de kefir de leite, né? Mas o kefir de água acho bem interessante. Só tem que achar um kefir de boa procedência, de boa qualidade. Agora, como saber qual é um kefir de boa qualidade? Né? Essa é uma questão. Não sei te responder, por isso que, em geral, eu acabo não utilizando muito o kefir, tá? Não tenho muito conhecimento da fabricação, de como fazer o kefir, né? Então acabo não utilizando. Prefiro usar os fermentados em geral, que são mais fáceis de eu, né, particularmente, conseguir
e a fermentação os fermentados é bem fácil de você fazer, inclusive de você fazer em casa, né? Existe inclusive alguns perfis de Instagram que ensinam como fazer os fermentados. E lembrando que muitas das pessoas mais saudáveis, mais longevas, adota algum tipo de alimento fermentado no seu dia a dia, né? Eu gosto muito, particularmente, do kimchi. O kimchi, para quem não conhece, coloca lá depois o kimchi. O kimchi é um produto coreano extremamente forte. Eu adoro pimenta, né? Tem gente que é sensível a pimenta, mas eu particularmente adoro pimenta. Então o kimchi para mim é um fermentado junto, duas coisas que eu adoro: fermentado e pimenta. Para mim faz muito sentido, tá? E você tem que adotar aquilo que faz sentido para você, aquilo que é cômodo, aquilo que é fácil de você fazer. Tudo aquilo que se tornar muito difícil para você fazer, você não consegue fazer no longo prazo. E aí, pessoal, eu digo para vocês, nada que seja muito difícil de você fazer, você consegue manter no longo prazo. Tá? Eu sempre falo para os meus pacientes que as coisas que você faz, elas têm que ser simples. Tá? Quando eu faço lá a suplementação para os meus pacientes, eu tento tornar a suplementação mais simples, objetiva e que se ajuste os hábitos, ao jeito que os pacientes eles vivem. Tá? Porque não adianta, eu não estou aqui também para mudar toda a vida da pessoa. Né? Mas sim, eu sempre digo assim, eu estou aqui para fazer você a sua melhor versão. Né? Não é a melhor versão do Instagram ou de fulano de tal lá. Não. Eu tô sempre interessado na melhor versão daquela pessoa. E a cada dia, um pouquinho melhor. Né? Ou a cada 4, 5 meses, que é quando eu atendo meus pacientes, um pouquinho melhor. Né? O glicose um pouco melhor, a glicada um pouco melhor, a insulina um pouco mais baixa o triglicerídeo, né? Diminui a sua homosteína, melhora os seus hormônios, né? Melhora a sua vitamina D, a sua B12, né? Vai ajustando, vai tendo menos cansaço, né? E assim a gente vai construindo, tem muito paciente que vem com muitos problemas de imunidade, né? Muitas mulheres aí com candidíase de repetição, isso é um grande problema de imunidade. Muito pessoal com rinite, com sinusite, agora nós estamos entrando no inverno, as pessoas com muitas gripes, né? Fica gripado o tempo todo. Sai de uma gripe e daqui a pouco já entra noutra. Tá num ambiente com muita gente, se alguém já espirrou, já ficou doente, tá? Ou trabalhou um pouquinho demais, né? Dormiu um pouquinho de menos, se estressou um pouquinho, já ficou doente, né? Tudo isso são sinais, é o seu corpo gritando que ele não tá com uma imunidade boa, tá? E a gente tem que se preocupar com isso, tá? Mais do que nunca, a gente já passou aí por pandemia, já passou por grandes estresses e não sei se um dia não vem outras coisas nesse mesmo nível, né? E o que a gente tem que fazer? Temos que estar com a nossa casa, o nosso corpo preparado, tá? Preparado para o que der e vier, né? A gente tem que estar com toda a nossa casa em dia, sempre em dia, tá? E para isso demanda trabalho, demanda organização e planejamento. Assim como qualquer coisa para dar certo, a gente vai precisar de um bom planejamento, tá? Se um alimento, mesmo que seja um alimento saudável, causar gases, deve ser eliminado da alimentação, depende, tá? Porque, por exemplo, feijão, para muita gente feijão, né, dá gases, mas a gente tem que ver o tipo de feijão, a gente tem que ver se botou de molho, né, como é que foi o cozimento, o que mais teve nesse feijão, né, e também que mistura você fez esse feijão com outros alimentos. E aí a gente não pode também esquecer das condições de absorção daquela pessoa, que começa lá, mastigação, né, a parte toda de digestão, de enzimas digestivas, de motilidade, né? Então são vários fatores que podem estar influenciando na pessoa ter, né, gases. Pode ser sim um alimento não saudável? Pode, mas a gente tem que levar em conta muitos fatores, né? Não dá para dizer feijão dá gases e faz mal para todo mundo. Não, peraí, tem que avaliar bem direitinho, né? São muitos fatores, né? Mas se você está tendo gases quando você come o feijão, você está preparando ele bem, está botando de molho, está cozinhando adequadamente, né? Não está botando nada inflamatório naquele feijão, né? E você está
se alimentando direito, você está mastigando bem, aí você, né, conversa aí com o seu nutricionista, o seu médico, que pode ter alguma coisa que o feijão ou não faz bem, ou está faltando alguma enzima, né, para digerir. Por exemplo, eu vejo muito vegano que come muitas leguminosas, começa a ter alguns sintomas, às vezes muita distensão abdominal. Pode ser alguma enzima que não está boa, né? Ou essas combinações que às vezes podem não estar boas, e aí você ajeita isso e a pessoa passa a não ter mais distensão abdominal. Aliás, ninguém deveria ter distensão abdominal depois que come, tá? Se você está tendo isso, tá errado, tem uma coisa de errado, você precisa dar uma olhada no que está acontecendo, né? Seja você reduzir esses alimentos, seja você retirar esses alimentos, ou seja você dar uma olhada melhor para sua digestão, tá? Isso é muito importante, pessoal, tá? A gente tem que ter uma digestão adequada. Vejo muita gente, tá, que tem deficiência de ferro, muita gente que tem deficiência de vitamina B12, e muitos desses problemas estão na digestão, tá? Porque, por exemplo, pessoas que comem carne não deveriam ter deficiência de vitamina B12. E eu encontro muita gente que come muita carne e tem deficiência de B12. E aí o problema, muito provavelmente, está na digestão e na absorção, né, dos alimentos, que é uma grande dificuldade que a gente tem, tá? E hoje, algo que eu vejo muito, que eu converso muito com as nutricionistas, né, elas me dão insights maravilhosos. Aliás, se todo meu paciente pudesse passar por uma nutricionista, essa seria, né, o meu sonho. Porque eu vejo, por exemplo, muita gente que hoje não mastiga, tá? Come muito rápido, come olhando o celular, come fazendo alguma outra coisa, ou come numa velocidade assim impressionante. Eles estão assim uma garfada atrás da outra, e se você comer desse jeito, é impossível você ter uma digestão adequada, tá? Mesmo que você coma um alimento saudável, um alimento natural, esses alimentos vão chegar para as bactérias de forma, né, não processada como deveriam, e aí também vai dar problema, vai dar bug lá nas bactérias, mesmo que seja o alimento correto, né, na quantidade correta, mas se chegar mal digerido para algumas bactérias, isso vai dar problema. E também pode desregular o seu intestino, e também pode desregular a sua imunidade, que é a nossa ideia aqui da live, né? A gente falar um pouquinho de imunidade, né? E já se encaminhando aqui para o final da nossa live, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que ver aqui, a gente tem que falar que, ó, vitamina C, vitamina A, zinco, vitamina E, ômega 3, probióticos, e também vitamina D, claro, imunidade, a gente não pode esquecer, né? Difícil conseguir a vitamina D através da suplementação, mais fácil através do sol, e muitas vezes vai ter que ser através da suplementação mesmo. Mas o queridinho para mim é a vitamina C, tá? Frutas cítricas nesse inverno, né? Não esqueça nunca das frutas cítricas, são fundamentais aí para você ter saúde. Assim, do problemas, aí você conversa com o seu nutricionista, com o seu médico, porque ainda dá tempo de você se preparar e ter uma boa imunidade para enfrentar o nosso inverno, especialmente aqui no sul, onde a gente tem um inverno mais rigoroso. Claro que esse ano está um pouquinho alterado, né? Tá tudo muito alterado no clima, assim, mas com certeza vamos enfrentar alguns dias bem frios. Hoje, aliás, está muito quente aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, mas tenho certeza que vai vir frio, né? E as variações de temperatura às vezes são piores para a nossa imunidade. Então vamos lá, estejam todos preparados, fazendo uma alimentação o mais perfeito possível, né? E lembrando que hoje é segunda-feira, né? Hoje é bom, aquele dia bom para você começar, né, a pensar numa semana aí de saúde, bebendo bastante água e comendo frutas, né? Qual é o melhor horário? O melhor horário que você conseguir, Márcia. Bom começar no seu café da manhã, né? Porque assim você já começa o seu dia com bastante vitamina C, não esquecendo das proteínas, que a gente já deve, na nossa primeira refeição, a gente deve consumir já uma quantidade boa de proteína, preparando o seu dia, mas também dando aquele estímulo para a conservação ou a construção de massa muscular, porque é muito importante. Aliás, mulheres, especial atenção para vocês. Eu atendo todo dia muitas mulheres que não estão comendo quase proteína. E aqui eu não estou falando se é proteína animal ou vegetal, mas proteína de uma forma geral, muito importante para conservar a nossa massa muscular e também para construir neurotransmissores e para a nossa pele e para a nossa vida em geral, tá? Muito importante a gente cuidar da quantidade de proteína
que no fim também vai ser importante para a nossa imunidade. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, para mais uma live aí falando sobre saúde. Uma semana abençoada a todos aí. Um abraço.